Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta agora sim para o nosso último bloco desse bate-papo com a Eliane, que gentilmente nos cedeu aí o espaço na sua agenda para bater esse papo com a gente e trazer aí para vocês elementos para que essa comunicação seja alinhada. E falando em alinhar a comunicação, eu quero alinhar aqui mais uma vez a nossa, para que você, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. O meu nome é Silvio Martins, eu sou um psicólogo em formação e tenho me dedicado aí a estudar o comportamento humano no relacionamento para que possa, de uma forma produtiva, trazer elementos para você, para te auxiliar no seu relacionamento. Então, agora nesse bloco, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é muito eficaz para tratar a comunicação entre cônjuges, né, Eliane? Que é comunicação não violenta. Já ouviu falar sobre esse tema? Se não ouviu, aguarde até o final que você vai entender como funciona e vai aprender como funciona. Eliane, o palco é seu? Ótimo! Então, bora lá, né? A comunicação não violenta, ela é muito importante porque ela vai nos ajudar justamente a fazer todo esse processo. Então, a gente veio em cada bloco construindo uma ideia, né, da importância da comunicação, do porquê das dificuldades da comunicação. Dos meios de comunicação. Dos meios de comunicação que a gente pode usar a nosso favor, da intenção, da necessidade da empatia, de compreender o outro. Então, todos esses elementos, eles se unem e eles nos dão a oportunidade de chegar até aqui e a gente pensar, e agora, como eu me comunico da melhor forma possível? Então, como eu falei lá no nosso primeiro bloco, comunicação é habilidade, a gente vai treinar, então existe um passo a passo que a gente pode fazer. Esse passo a passo que eu vou falar, ele está baseado dentro do livro da Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu não pego todos os passos que ele traz, mas eu peguei elementos importantes da comunicação não violenta e eu tenho aplicado isso dentro do consultório com os meus clientes. Então, primeiro, claro, a gente faz todo esse processo de conhecimento, de levantar a história de vida, de identificar quais são os pensamentos automáticos, quais são as dificuldades, entender quem é o outro que eu estou comunicando, pensar nas estratégias que não estão funcionando, se tem alguma estratégia que está funcionando. Sim. E a partir daí, aí agora a gente vai pro vamos ver, né? Vamos ver como que nós vamos fazer essa comunicação. Então, a gente segue 4 passos. Já posso falar desses passos? Pode. Eu só ia complementar aqui que então a grande questão para essa comunicação não violenta, pelo que eu tenho lido, tenho pesquisado também, a questão do autoconhecimento, o quanto é essencial o autoconhecimento para dar um fundamento, né, para criar uma base, que é o que nós viemos fazendo em todos os blocos anteriores. E, no entanto, se você não assistiu os outros blocos, pode assistir, que tem bastante elementos para você lá, que você vai entender de uma maneira mais eficaz agora aí a questão do passo a passo da comunicação não violenta. Então, assim, o autoconhecimento, ele é essencial para se aplicar essa questão da comunicação não violenta, né? Exatamente. Por quê? Porque o autoconhecimento vai me ajudar a entender, afinal de contas, o que eu quero. Né? Então, assim, o que eu quero? O que é importante para mim? O que é valor? O que é significativo? E essas são perguntas que a gente faz dentro do processo terapêutico. Claro que o autoconhecimento já perpassa a ideia do processo terapêutico, né? Eu tenho um objetivo do autoconhecimento para a terapia. A terapia já vai perpassar a ideia do traz esse autoconhecimento, né? Mas a gente trabalha muito dentro de um autoconhecimento baseado em quê? Baseado em valores. O que é valor? É aquilo que é importante para mim, aquilo que faz sentido para mim. Quanto mais eu aproximo do que é importante para mim, mais satisfeito e mais feliz eu estou. Isso é o segredo da felicidade. Qual que é o segredo da felicidade? Me aproximar daquilo que é significativo. E isso só para gente, nós não vamos fugir do assunto, mas eu não posso deixar o gancho passar. Eu sou um cara que eu aproveito oportunidades. Essa questão do ir próximo àquilo que a gente mais deseja, ultimamente eu tenho estudado muito sobre, até foi tema de um vídeo meu, sobre a dependência emocional. Sim. Que quando a pessoa mais se distancia de si, mais se aproxima da dependência emocional. Exato. E esse passo do autoconhecimento, além de você aprender a se comunicar com a outra pessoa, você conhece o ponto de partida, que é a si próprio. Você conhece e você aprende a direcionar o seu canhão de emoções, o seu canhão de amor,
na direção correta. Nós, seres humanos, nós somos um canhão de amor. Eu entendo que nós somos assim. Sim, sim. Porém, isso não vai ser direcionado de uma maneira eficaz se nós não soubermos alinhar essa mira. E essa mira vem de nós, né? Exato. Eu não podia deixar esse gancho passar, Eliane, porque isso é muito importante. E a mira certa, né, Silvio? Porque o autoconhecimento também vai permitir com que eu veja quais são os meus padrões de relacionamento. Aqui a gente está falando de comunicação, vou trazer, né, como que a gente faz o passo a passo de uma comunicação não violenta para a gente melhorar os relacionamentos, mas é importante a gente também entender a base desse relacionamento. Se a base é abusiva, né? Se é um relacionamento tóxico, se é um relacionamento violento, onde não há espaço de mudança para outra pessoa, bom, aí a gente vai precisar avaliar, porque muitas vezes as pessoas estão até mesmo em risco, né? Físico e emocional em algumas relações. A gente tem que admitir isso. Tem relações que... Né? Então, tem que preparar bem o terreno dessa comunicação. E também não vai adiantar, como eu falei no princípio, a comunicação ela é uma semente que você prepara um terreno para plantar. Não adianta nada também ir aplicar uma comunicação não violenta em um terreno onde você não preparou ainda. Você tem que ter acesso, você tem que criar meios de acessar ali o seu alvo, né? O alvo da comunicação. E isso é um processo, isso não muda de uma hora para outra, não é você chegar, comecei a aplicar o passo a passo da comunicação violenta, não está dando certo, não vai dar certo. Se for dessa forma, não vai dar certo, né? Ou estou equivocado. Pelo que eu entendo, não é assim abruptamente, comecei agora, e vai funcionar, não está dando resultado, a terapeuta mentiu para mim, não mentiu. Calma, é um processo, vai dar certo, tá? É um processo. Mas calma também que você tem que ver, porque não adianta a gente querer preparar terra estéril 100%, não adianta querer plantar coisas no deserto. Exatamente. E aí a gente também tem que entender, por isso que o autoconhecimento vai me ajudar, porque tem muitas pessoas que a gente encontra na clínica que de fato estão em relacionamentos abusivos mesmo. E aí não tem o que se fazer, aquela terra não vai produzir aquilo que você deseja. E aí você sempre vai se colocar nessa situação de vulnerabilidade. Então, infelizmente, a gente quer que toda relação seja saudável, que todo relacionamento possa ser salvo. Essa é sempre a nossa intenção. E a nossa expectativa que seja isso. Mas existem relacionamentos que, de fato, não são relacionamentos bacanas, né? Que não são pessoas que são saudáveis para você estar junto com elas. E cada vez mais eu tenho me deparado, pesquisando sobre relacionamentos, conversando com pessoas, cada vez mais eu tenho me deparado com essa questão aí da falha na comunicação que vai conduzindo a uma dependência emocional que se torna um terreno fértil, não para a comunicação, mas um terreno fértil para um relacionamento abusivo. Sim. Então é importante o saber se comunicar, é importante saber se portar, é importante se conhecer para que você estabeleça os limites que a outra pessoa pode acessar em você. Isso também é comunicação. Sim. Nós não estamos enrolando, não. Nós estamos aproveitando ganchos e trazendo para vocês maneiras de se comunicar. E essas maneiras, elas partem muito mais do nosso autoconhecimento, né? Da nossa questão própria, do nosso amor próprio, do nosso alto senso de responsabilidade. E eu não vou continuar falando, não, que eu tenho que deixar a nossa grande mestra aqui falar sobre, porque... Sim, e dentro desses passos, então, que eu vou falar agora, o limite vai ser um deles, né? Mas ele vai ficar lá no finalzinho. Então, resumidamente, o que eu trabalho no consultório, né? Eu divido isso em 4 passos, a comunicação não violenta. Agora vai, os 4 passos, agora vai. Agora vai. A primeira delas, clareza do objetivo. O que isso significa? Eu preciso ter exatamente em mente o que eu desejo da comunicação. Porque muitas vezes eu vou para uma comunicação, né? Se a gente tiver tido aqui um problema, Silvio, às vezes eu falo assim, eu vou lá conversar com o Silvio para resolver isso. Resolver o quê? Como? Ao final, o que eu quero de resolução disso? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é essa clareza. O que eu quero ao final? Eu quero, então, estabelecer um limite para o Silvio, falar, Silvio, você passou do limite, isso daqui não é legal, e a gente ajustar. Eu quero negociar alguma coisa com o Silvio, porque às vezes a gente tem que, sei lá,
não deu certo o nosso horário, aí a gente tem que combinar lá um outro horário, né? Eu quero estabelecer um limite para o Silvio, de falar, Silvio, ou eu quero fazer, na realidade, um pedido para o Silvio, olha, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido? Então, eu preciso ter a clareza do que eu quero no final. Se eu não tenho essa clareza, na hora que eu começo a comunicar, eu me perco a partir do que o outro me responde. Se você me responde uma coisa que eu não estou esperando, eu sou sequestrada por isso, e aí a gente começa a discutir, e no final você fala assim, o que foi resolvido? Nada. Gerou uma briga homérica em uma situação que era para ser resolutiva e não foi? Vou dar um exemplo muito simples, ainda desse meu coleguinha lá, do meu cliente que eu falei, que vivia tretando no WhatsApp com a esposa dele. Um dia ele ligou para ela e ela não atendeu o telefone, não estava perto e tal, e aí veio o pensamento dele, tá vendo? Ela nunca me atende, ela nunca está disponível, toda vez que eu preciso conversar com ela, ela não tá. Quando ele ligou para ela, na realidade ele queria conversar com o filho, que era um filho pequenininho, então o menino não tinha celular. Qual que era o objetivo dele? Quando ele pegou o telefone e ligou para ela, conversar com o meu filho. Ela não atendeu. Já veio esse pensamento, ele ficou extremamente com raiva, muito irado, e aí quando ela retornou, o que aconteceu? Ele brigou com ela, e os dois se engalfinharam, e no final, ele conseguiu falar com o filho dele? Não conseguiu falar com o filho dele? Perdeu seu objetivo ali nas reações, né? Exatamente. Na impulsividade. Tem que ter um autocontrole, tem que ter um autoconhecimento, né? E tem que ter a intenção. Então, a intenção de eu manter focado no objetivo. E aí, quando eu conversei isso com ele, ele falou assim, Eliane, de fato, né? No final, eu não conversei com ele e ainda teve a consequência que foi o quê? A briga. Então, além de não ter conversado com o filho, ainda teve mais um desgaste. Então, a clareza do objetivo, ela é importante. O meu filho é muito bagunceiro. Tá, você só quer reclamar que o seu filho é bagunceiro, você só vai reclamar isso com ele, ou você quer que o seu filho arrume o quarto. Então, a gente precisa ser mais claro na nossa comunicação. E, para isso, a gente precisa ter clareza desse objetivo. Nunca vá para uma conversa se você não souber o que você quer falar ao final. Porque, senão, vocês vão falar, e no final não vão resolver nada. A resolução não vai acontecer. Então, primeiro passo, clareza no objetivo. E aí vem o segundo passo. Você já começa a falar seu objetivo? Não, meu querido, você não começa a falar o seu objetivo. O que você vai fazer? Sentar na cadeirinha do outro. Então, você já vai partir do pressuposto que pode ser o que tiver acontecido. Você vai, então, se colocar ali no lugar do outro. Como que eu faço isso? Vamos pegar um exemplo, né? O marido perdeu a paciência e foi grosseiro com a esposa. E aí essa esposa se sentiu envergonhada, constrangida, porque ele foi grosseiro na frente dos amigos. Sim. Ok. O que a gente pode fazer? Não tô falando pra você gritar lá no momento, não. Se ela teve esse autocontrole, respirou e falou, quando chegar em casa a gente conversa. Né? Essa frase. E aí a gente vai trabalhar justamente a comunicação não violenta. O que vai ser? Qual que vai ser o objetivo? Qual que vai ser a clareza dela? Estabelecer um limite para esse marido. Olha, isso não é legal, né? Isso não faz parte da nossa relação, isso não é bacana, não quero que isso aconteça mais, você ser grosseiro comigo na frente dos outros. Exatamente. Porém, o que seria sentar na cadeirinha? Às vezes, o marido já estava nervoso, ou às vezes estava numa situação ali mais delicada, ou às vezes estava acontecendo alguma outra coisa, ele já estava frustrado, vocês já estavam não muito bem antes, então é importante a gente reconhecer isso. Então, sentar na cadeira do outro é falar, olha, eu sei que você estava nervoso naquele momento, eu sei que naquele momento o que eu falei pode ter te atravessado, enfim, é isso que é sentar na cadeira do outro. E aí sim você fala. Por quê? Porque quando a gente já abre o espaço para mostrar para o outro que a gente teve a boa vontade de acolher, de entender aquilo que se passou com ele, a gente então
tem a abertura para ser acolhido também. Se eu quero receber algo, eu tenho que entregar algo primeiro na comunicação. É uma troca, né? O relacionamento é uma troca. Porque se eu já chego de sola no outro, o outro vai se defender, vai armar. E aí tudo que eu disser, ele vai querer ser ouvido também. E aí a gente entra na disputa na comunicação. E aí eu falo, olha, mas apesar disso, de entender que você estava nervoso, o que você fez não foi legal. Quando você fez isso, eu me senti constrangida, estava na frente das pessoas, não foi legal, eu vi o olhar dos nossos amigos, me senti muito envergonhada, não é isso que é o princípio da nossa relação. E aí você estabelece o limite, que é o quarto passo. O quarto passo pode ser estabelecer o limite, que é isso, falar não é legal. Eu posso negociar, às vezes a treta ali é uma coisa que está, né, em negociação. Fazer concessões ali, fazer né, concessões, o abrir mão. Aí eu quero viajar para a praia, a pessoa quer viajar, sei lá, para a neve, né? São lugares completamente opostos. Então, como que a gente pode negociar? E o outro é fazer um pedido. Às vezes são coisas simples. Sei lá, a esposa deixa todo dia a toalha jogada no chão. Geralmente é homem que faz isso, mas eu tô falando tanto da mulher falar pro homem que agora eu vou colocar a mulher deixa a toalha molhada no chão. Tá? Sei. Tô entendendo esse processo. Só para vocês entenderem. Tá? E aí, ao invés de eu gritar, de eu estressar com aquilo, eu posso fazer um pedido, olha, eu sei que você está no cotidiano, ou eu sei que a toalha molhada no chão não te incomoda, mas é uma coisa que me incomoda. Então, eu gostaria de pedir que você tirasse a toalha, ou que você organizasse. Faça um pedido direto, uma comunicação direta do que você deseja. Um outro exemplo também, então vamos pegar esses 4 passos e vou dar exemplo do que aconteceu e que eu já testei no outro bloco, né? A minha cliente, ela ia sair, o pai dela não queria que ela saísse. E aí, na hora que ela falou assim, não, mas eu vou, e ela já é adulta, né, já é maior de idade, ele gritou com ela, na frente dos familiares. Ela só fez aquela cara, falou, não vou reagir, mas mesmo assim saiu. Saiu. E aí ela falou, Eliane, eu não gostei da forma como ele me tratou, ele gritou comigo, né, tudo bem. E aí a gente foi trabalhando esse passo a passo que ela poderia fazer. Então, qual que era a clareza? O que ela queria? Qual que é o primeiro passo? Qual que era o objetivo dela com o pai? Falar que essa não foi uma postura legal, né, e fazer um pedido para ele, ou estabelecer um limite que ele não gritasse mais com ela. Mas só um pedido, o pai dela é gente boa, eu conheço ele, então dá para fazer só um pedidozinho, né? Né? O segundo, sentar na cadeira dele. Ele já está passando por um período de estresse, problemas de saúde, situações estressantes, né? Tem todo um contexto de vida dele que está bem delicado. Então, ela já entende que ele está um pouco mais nervoso. E ela falou isso para ele, né? Olha, pai, eu sei que o senhor está nervoso, eu sei que realmente tem muita coisa acontecendo com o senhor, mas aconteceu aquilo isso, não foi legal. Não foi legal. Gritar comigo não foi legal, ainda mais na frente das pessoas. Então, eu gostaria de pedir que o senhor não fizesse isso mais. Olha só. Resolveu o problema. Resolveu. E outra coisa, gente, quem em sã consciência vai retrucar isso, fala, mas você tem que aceitar eu gritar com você. Ninguém razoável falaria isso. E aí, ela consegue alcançar o objetivo dela, que é alinhar essa expectativa, que é realinhar essa relação, que entre eles já é uma boa relação. Mas, até mesmo boas relações, a gente pode ter os nossos fights de vez em quando. Exatamente, né? E o importante é que isso vem trabalhado desde sempre, que estabeleça aí harmonia no relacionamento. Sim. E que essa comunicação se estabeleça. Infelizmente, nós estamos chegando no final desse bate-papo, que foi muito agradável. Mais uma vez, eu falo com você, se não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, compartilhe, faça isso chegar ao maior número de pessoas. Se gerou alguma dúvida, pode deixar no comentário, pode entrar em contato. Eu vou deixar os contatos da Eliane aqui embaixo na descrição desse vídeo, de todos os vídeos, né? E se você não assistiu os anteriores, assista, vale a pena. Nós trouxemos uma carga de elementos muito boa, elementos bons aí, para que você possa aí estabelecer uma harmonia aí no seu relacionamento, para que você possa aí estabelecer a paz e trazer funcionalidade para o seu relacionamento. Eliane, o que você deixa aí de mensagem para o pessoal aí, para que eles possam fazer aí, para manter a harmonia no relacionamento?
Sim, primeiro é te agradecer, né, Silvio, pela gentileza, agradecer todo mundo que está assistindo aqui ao vídeo. Eu sei que vão ter comentários também, né? Tomara que sim, Então, né? então agradecer, realmente é uma honra estar aqui. E acho que a grande questão é essa: existem caminhos, existem recursos, existem formas da gente melhorar a nossa vida, da gente aprender a se comunicar melhor, da gente estabelecer uma relação mais harmônica, que dê certo. Se a gente tiver essa intenção, se a outra pessoa que estiver com a gente também quiser comprar isso junto, é muito possível. Mas é isso, né? A gente começa um caminho. Eu sempre falo, Silvio, que a gente raramente age, a gente mais reage. Então, se a gente também aprende um caminho de comunicação que faz com que as outras pessoas também reajam de uma maneira melhor, isso vai otimizar. Quando a gente modifica também os nossos padrões, quando a gente assume essa responsabilidade, que tem clareza, poxa, eu espero que o outro modifique, mas eu também tenho coisas que eu posso melhorar, isso facilita bastante e isso abre portas. Tente, né? Siga esses exercícios, comece a se observar. Se você conseguir exercer isso de uma maneira autônoma, vai ser ótimo, mas se não, uma ajuda de um profissional também vai contribuir nesse sentido para ajudar a levantar outros elementos e trabalhar muitas outras coisas ainda, né, para além da comunicação. Ok, obrigado, Eliane. Eu agradeço demais a sua disponibilidade de vir aqui trazer elementos aí para que o pessoal possa aí ter um pouquinho mais de conteúdos para trabalhar essa comunicação. Eu agradeço demais a você que nos acompanhou até agora. E o que eu peço para você é que faça o seguinte: não deixe que a correria do dia a dia, que as suas demandas do dia a dia venha obscurecer o brilho que tem o seu relacionamento, ali apagar as pequenas coisas que isso vai nutrindo o relacionamento. Trabalhe todos os dias no relacionamento, queira estar de fato no seu relacionamento. E é muito importante a retribuição que um bom relacionamento nos traz uma paz, traz uma tranquilidade, e é isso que eu espero para você, que você tenha paz, que você tenha tranquilidade no seu relacionamento. Nós estamos ficando por aqui, muito obrigado, até breve.